Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos retornando o nosso encontro com a Palavra, esse espaço reservado no nosso canal para o estudo da Palavra de Deus, com reflexões, com exposições. E estamos começando o ano de 2025, caminhando aí para o nosso 5º ano de encontro com a Palavra. Começamos a transmissão em 2020 e já se passaram aí 4 anos caminhando para 5. Eu tenho certeza que todo esse tempo foi um tempo de bênção, um tempo de edificação, de aprendizado da Palavra de Deus. Que o nosso Senhor possa continuar nos abençoando, para juntos caminharmos aí por mais um ano com o encontro com a Palavra. Começando então 2025, o nosso encontro com a Palavra, começando também com um tema novo, que é o Evangelho que transforma o dia a dia. O Evangelho que transforma o dia a dia. Então será uma série de mensagens a respeito desse tema central que nós iremos estudar aqui no nosso encontro com a Palavra. Então o nosso primeiro estudo, do ano de 2025 vai ser as riquezas insondáveis. Riquezas insondáveis. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos 8 a 11. Efésios, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Assim diz a palavra de Deus. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do ministério que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vemos aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, falando a respeito do Evangelho, e ele coloca aqui elementos na sua fala que nos trazem algo muito maior do que nós podemos imaginar. Paulo fala que ele é o menor de todos. Qual o sentido que Paulo ele descreve de si mesmo isso? Por que ele fala que ele é o menor de todos? Lembrando quem foi o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Você pode ler o livro de Atos, lembrando aqui que nós estamos estudando o livro de Atos na nossa escola dominical, e você é o nosso convidado também a participar conosco. Lá no livro de Atos, nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 9. Ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos, ele consentiu com a morte de Estevão, o diácono Estevão, lá no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Então Paulo ele era um homem cruel, um homem terrível que perseguia a igreja de Cristo. Mas quando ele estava a caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, que em uma visão apareceu para ele e disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E nesse momento, então, ele teve um encontro com o nosso Senhor e se converteu, se tornou um dos maiores apóstolos da era cristã. É um desbravador daquele tempo, um homem que levou o evangelho para todas as regiões, graças a Paulo,
que usado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, né, o Evangelho chegou até os gentios, porque os apóstolos até então ainda não haviam entendido o propósito, né, do Evangelho, não haviam entendido qual era a sua missão aqui na Terra, que era pregar para todos os povos, não somente para os judeus. E Paulo vem e quebra essa barreira, trazendo o Evangelho não somente para os judeus, mas também para os gentios. Então Paulo sai, né, em uma das suas viagens missionárias, 3 viagens missionárias, pregando o Evangelho de Cristo, né, pregando as boas novas, levando a salvação de Cristo a todas as pessoas, né, a todas as pessoas. Então, quando Paulo escreve para Éfeso, Paulo ele foi pastor por um tempo, esteve pastoreando ali por algum tempo, ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, para falar que ele é um dos menores, porque ele se considera um dos menores, né? E isso não é uma falsa humildade. Paulo entende que o poder do Evangelho é tão grande, que não cabe uma pessoa se gabar, né, por ser um grande pregador do Evangelho, porque o Evangelho ele sobressai, né, ele sobressai o pregador. A mensagem ela é mais poderosa. O poder não está naquele que transmite a mensagem, né, mas o poder está na mensagem, na palavra. Então Paulo se considerava um dos menores. E no versículo de número 8, ele fala a respeito das riquezas insondáveis, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo tinha total convicção de que o Evangelho de Jesus Cristo ele não somente transformava no aspecto moral o ser humano, né? O Evangelho não é simplesmente mudar a conduta daquilo que você fazia errado, daquilo que você faz correto agora. Não. O Evangelho, ele liberta, ele transforma, ele faz a pessoa entender a sua real situação, quem ele era perante Deus e quem ele é agora perante o Senhor através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho ele abre os olhos para que a pessoa enxergue que sem Cristo ela estava perdida por toda a eternidade. Era impossível o homem ser salvo sem a fé em Cristo. Você pode estar se perguntando, mas Cristo veio no Novo Testamento. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela fé. Pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas criam, tinham fé no Cristo que viria. Hoje nós temos fé no Cristo que veio. Mas é sempre Ele, de Gênesis a Apocalipse. A salvação do homem se dá através da fé em Cristo. Fé no seu sacrifício, naquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Por isso o Evangelho ele expressa isso e ele declara isso. O homem ele é eternamente culpado se ele não crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa de Jesus para ser salvo e o Evangelho mostra isso. Mostra quem nós somos. Mostra o valor da graça. Mostra o valor do amor, o valor da misericórdia, o valor da bondade, o valor de tudo aquilo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Essas riquezas insondáveis só tem aquele que crê no Evangelho e vive o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele não estava em uma ilha paradisíaca, ele não estava curtindo uma praia, ele não estava esquiando na neve. Paulo estava preso. E Paulo não tinha uma conta bancária gorda, cheia de dinheiro. Pelo contrário, esse homem passou por todas as necessidades. E é o que ele fala lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Ele passou por todas as situações e em todas as situações ele foi grato a Deus. Por isso ele fala no capítulo 4, versículo 13 da carta aos Filipenses:
posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele passou por todas as situações. Mas aqui, Paulo não está falando de uma riqueza, de um tesouro corruptível, material. O Evangelho não veio te tornar um homem rico, não veio te tornar um homem estratégico, não veio te dar empresas, não veio te dar milhares de dinheiro, de poder financeiro. Não. O Evangelho veio te mostrar a salvação em Cristo e o quanto você precisa de Jesus Cristo na sua vida. O Evangelho é muito maior do que bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Tudo aquilo que podemos receber neste mundo é muito maior. É uma riqueza insondável, é uma riqueza inimaginável. E essa riqueza estava oculta em Deus e Ele revelou a nós, pela igreja, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que ensina o Evangelho de Jesus Cristo e traz a verdadeira libertação para aqueles que estão em trevas, para que eles vejam a luz, a grande luz que é Jesus Cristo. Por isso, nós podemos interpretar de uma forma teológica, protestante, esses versículos que nós lemos como a soberana salvação de Deus concedida a nós, por meio da sua igreja, a qual Ele escolheu para pregar o Evangelho. A igreja precisa levar essa mensagem de salvação. Esse é o propósito de Deus, levar a salvação ao perdido pelo poder do Espírito Santo, as riquezas insondáveis de Cristo, a plenitude da salvação, a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, a vida eterna, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, tudo isso, toda essa riqueza está em nós, através de Cristo, pelo seu Evangelho, e nós precisamos viver isso dia a dia, todos os dias, ao acordarmos e ao deitarmos, lembrarmos que agora nós pertencemos a Cristo e tudo o que nós vivemos para a sua glória, para o seu louvor. Certa vez, um homem, ele vivia só. Ele não foi casado, ele não tinha filhos, porém era muito rico. E com ele morava apenas um escravo. Então, quando esse homem morreu, ele deixou toda a herança para este escravo. Estima-se que a quantia em dinheiro equivalente que esse homem deixou para esse escravo, trazendo para o nosso tempo, com correção monetária, com a valorização da moeda, a moeda de hoje, estima-se que estaria em torno, mais ou menos, de $50.000. Se nós multiplicarmos hoje o dólar valendo quase a R$6, 50 mil, podemos estar falando aí mais de 300 mil reais, assim dizendo, $50.000. Esse homem herdou tudo isso, esse homem que viveu toda a sua vida como escravo. E o advogado que estava cuidando do testamento procurou esse homem e falou para ele assim: olha, você precisa ir ao banco e tomar posse. Você precisa ir ao banco e, por direito, pegar a herança. E esse homem disse para o advogado: esse dinheiro todo, eu consigo comprar 1 quilo de farinha e um pouco de arroz para que eu possa fazer a minha comida e se alimentar? O advogado ficou espantado, mas o advogado entendeu. Esse homem passou a vida inteira como escravo e ele não tinha consciência do poder financeiro que ele tinha agora. Para ele, o que ele comeu a vida inteira já servia. Moral da história, queridos: nós passamos a vida como escravos do pecado e nós não conhecemos o poder do Evangelho. Nós não entendemos o que o Evangelho nos livrou e do que ele é capaz de fazer na nossa vida, se vivermos plenamente o Evangelho
a cada dia. São riquezas insondáveis, são novidades todos os dias. Não é uma rotina, é uma novidade todo dia. Isso que o Evangelho quer fazer comigo, com você, quando aplicamos ele todo dia na nossa vida. Que possamos deixar o Evangelho transformar o nosso viver, dia após dia. Que possamos experimentar essa novidade de vida em Cristo, dia após dia. Que possamos experimentar o perdão, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade do nosso Deus, dia a dia. E que possamos olhar para o sacrifício de Jesus, por tudo que Jesus fez por nós, e considerarmos o maior tesouro que nós possuímos. Que nada nesse mundo venha roubar essa alegria do nosso coração. Que nada, nem tempos ruins, nem tempos bons, nem prosperidade, nem pobreza, nem saúde, nem doença, nada venha roubar essa alegria que nós temos na salvação em Cristo no nosso coração. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo encontro com a palavra. Forte abraço e até lá.